Olá, meu nome é Mônica Roberta e nós vamos trabalhar no dia de hoje os tópicos de administração. Então vamos nós. Quando a gente fala na administração, o conceito de administração é novo ou é antigo? O conceito de administração é novo ou antigo? Cuidado! A gente tem duas coisas, o termo e o conceito. As pessoas confundem muito isso. Termo é a terminologia, é o nome que se dá. Termo é a terminologia, é o nome que se dá, ok? Já o conceito é a ideia. Termo é a terminologia, conceito é a ideia. Quem vem primeiro? O termo ou o conceito? Cuidado, primeiro surge o conceito, a ideia, e depois vem o termo, ok? Então, o conceito de administração, ele é o quê? Antigo. Como assim, Mônica? Quando o homem das cavernas saía e deixava a sua companheira na caverna, tomando conta lá das crianças. Ia caçar. O que ele estava fazendo? Administrando a sua vida. Né? Então, a administração, ela vem de onde? Desde os primórdios da nossa sociedade, da nossa civilização. Então, o conceito de administração, ele vem desde os primórdios lá da nossa civilização. Né? Agora, o termo administração, quando surge? Começo do século XX, 1903, nosso amigo Taylor, que cria a chamada administração científica, ok? Então, a gente sai de uma administração empírica, o que é isso? Não científica. O empirismo é a não ciência. Então, a gente sai de uma administração empírica para uma administração científica, com princípios, com uma metodologia própria de estudo, tá bom? Bom, quais são os principais eventos que nós tivemos aí no decorrer da nossa história? Primeiro, a Revolução Industrial, que acontece em meados do século XVIII na Inglaterra. Então, o primeiro grande evento foi a Revolução Industrial, que acontece em meados do século XVIII. Meados do século XVIII, estamos falando de quando? 1750. Depois, a administração científica do Taylor, que acontece em 1903, início do século XX. Taylor, norte-americano. E nesse início do século XX, o que a gente começa a ver? A proliferação das organizações. Tá? Então, vamos lá. O que é uma organização? O que é o conceito de organização? Cuidado, que o conceito de organização, ele é ambíguo, ele tem mais de um sentido. Eu posso estar falando de organização entidade. Como assim, Mônica? Um conjunto de pessoas que trabalham juntas para desempenhar uma determinada função, tá bom? Então, eu posso estar falando da organização enquanto entidade, tá bom? E eu posso estar falando em organização como uma função administrativa, tá? Então, cuidado com isso. Aqui ele está falando o quê? Da proliferação das organizações, ou seja, das entidades. Tá? Em um cenário como a gente vive hoje, de mudanças e incertezas, o que acontece? Maior a importância do conceito de administração. Entendido? Foi? Então vamos lá. Só que a administração, ela não é uma coisa estática, parada. A administração, bem como algumas outras ciências, elas evoluem no tempo.
E aí, cuidado, nós temos o termo administração e nós temos o termo gestão. Nós temos o termo administração e o termo gestão. São sinônimos? Administração e gestão são sinônimos? Não são. Então vamos lá. Administrar é um bem. Administrar é um bem. Como assim, Mônica? O administrador hospitalar, o que ele faz? Ele administra o hospital. O administrador de recursos humanos, ele administra as pessoas enquanto recursos, escassos e limitados. Entendido? Já o conceito de gestão. A gestão significa o quê? Conduzir, dirigir ou governar. A gestão significa conduzir, dirigir ou governar. Tá? Então vamos lá. Quem é micro e quem é macro? Quem é micro e quem é macro? Administrar é micro. Administrar é uma coisa menor. Já a gestão, ela é macro. No passado, administração de empresas. Hoje, gestão de negócios. No passado, administração de recursos humanos. Hoje, gestão de pessoas. Entendido? Então vamos lá. Nós ainda temos o chamado princípio da universalidade. O que quer dizer isso? No princípio da universalidade, ele fala o quê? Que toda organização precisa ser administrada. E aí, uma pausa aí para a gente ver dois conceitos. Vamos lá. Cuidado com essas palavras. Todo, tudo, sempre. Quantos por cento? 100%. Tá bom? Nada, nunca, 0%. Quase todo, guarda assim, 99%. Quase nada, 1%. Deve, né? Quantos por cento? Para dirigir, deve ter carteira de motorista. Então, deve é 100%. O pode. O pode é que é o problema todo, tá? Pode é o inferno da questão. Se a questão está certa, é por causa do pode. Se a questão está errada, é por causa do pode. Então, pode ser o quê? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, pode é 50%. Entendido? Então, voltando lá. Então, no princípio da universalidade, ele fala o quê? Que toda, quantos por cento? 100%. Toda organização, ou seja, toda entidade, ela precisa ser o quê? Administrada. Tá? Ou seja, a gente passou pelo quê? Pelo homem das cavernas, pela construção das pirâmides, tá? Processo de industrialização e tudo mais. Só que tudo isso precisa de quê? De administração. Tá? Então, o que é a organização? A organização, ela é um conjunto de encargos. O que são isso? Tarefas a serem executadas. Cuidado aí. Vamos lá. Observação. Nós temos
Então vamos lá. O que nós temos? Nós temos a carreira. O que é a carreira? Carreira é a coletânea de cargos ao longo da vida profissional. Carreira é a coletânea de cargos ao longo da vida profissional, ok? O que é um cargo? Cuidado, foi discursiva da EPE. O que é um cargo? Cargo é um conjunto de funções. Um cargo é um conjunto de funções, ok? O que é uma função? Uma função é um conjunto de atividades. Uma função é um conjunto de atividades. O que é uma atividade? Atividade é um conjunto de tarefa. Atividade é um conjunto de tarefa. O que é a tarefa? A tarefa é a menor parte da divisão do trabalho. A tarefa é a menor parte da divisão do trabalho. Uma tarefa é composta por movimentos elementares, chamadas de ter-be-ligue ou ter-bligue. Pô, que nome miserável é esse, né? Muito simples. É o nome do Frank Gilbreth ao contrário. Tá? Então, Gilbreth pegou o sobrenome dele e inverteu lá. Há um movimento básico. Por exemplo, a tarefa apertar parafuso. Ela é composta de 17 movimentos básicos, ou seja, 17 ter-be-ligues. Abre a mão, fecha a mão, baixa a mão, vira a mão, levanta a mão. Entendido? Ok? Vamos lá. Então, a organização é um conjunto de encargos. O que é isso? Tarefa. O que é uma tarefa? Isso. É a menor parte da divisão do trabalho. Tarefas a serem executadas, ou seja, colocadas em prática. Funcionais, ou seja, cada tarefa tem um propósito. Então, o marketing, qual é a função dele? Vender. A produção, qual é a função? Produzir. Hierarquizados, ou seja, eles têm uma hierarquia. O que eu faço primeiro, o que eu faço depois. E aí, quando a gente fala nesse hierarquizado, a gente está falando o quê? Que eles têm que ser coordenados, tá bom? E que necessita ser gerida, ou seja, conduzida, dirigida. Então, de forma simplificada, o que é administração? Administração é fazer as coisas por meio das pessoas, a fim de atingir os objetivos. Entendido? Cuidado! Toda organização, toda, quantos por cento? 100%. Toda organização é formada por uma tríade de fatores. Tríade, 3 elementos. Ah, e se fossem 2 elementos? Seria díade. Cuidado com isso, tá? Pessoal, adora esses nomes assim diferentes. Então, tríade, 3 elementos. Díade, 2 elementos. Então, toda, quantos por cento? 100%. Toda organização é formada por uma tríade, por um conjunto de 3 fatores. Quais são? Primeiro, a estrutura. O que é isso? Como a empresa se estrutura, como a empresa se divide. A estrutura ela é representada pelo organograma. Vamos lá. Terminou em grama, macetinho para vocês. É representação gráfica. Terminou em grama, representação gráfica. Então, o que é o organograma? É a representação gráfica da estrutura formal da empresa. O organograma é a representação gráfica da estrutura formal da empresa. O que ela vai mostrar? O indivíduo, a organização e os relacionamentos. Quem manda em quem é subordinado a quem, tá bom? Depois, a tecnologia. O que é a tecnologia? A tecnologia é o conjunto de hardware e software
que vai ser utilizado na empresa no seu dia a dia. Então, a tecnologia é o conjunto de hardware e software que vai ser utilizado na empresa no seu dia a dia. Exemplo, o que é um telefone? É uma tecnologia que liga as pessoas, ok? E por último, é o comportamento. Teoria / comportamento. Como assim? Pessoas, crenças, valores, expectativas. O que diferencia uma empresa da outra? É estrutura? Não. Imagina o seguinte, McDonald's Rio de Janeiro é igual a McDonald's São Paulo? Um gerente de loja, um subgerente, né? Um chefe de caixa e tudo mais? A estrutura é igual. A tecnologia? Tecnologia? Não, a máquina de fritar batata de São Paulo é igual a do Rio, não tem diferença. O que vai diferenciar? São as pessoas. O pessoal de São Paulo vai ser mais ou menos animado para trabalhar do que o pessoal do Rio de Janeiro. Entendido? Vamos lá. Existe uma discussão grande se a administração ela é uma ciência, uma arte ou uma técnica, né? Exemplo simples. O que é ciência? A ciência é um conjunto organizado de conhecimento que já foi testado e replicado. A ciência é um conjunto organizado de conhecimento que já foi testado e replicado. Como assim, Mônica? Simples. Né? A água ferve a quantos graus centígrados a nível do mar? A água ferve a quantos graus centígrados a nível do mar? Mônica, a água ferve a 100 graus centígrados a nível do mar. Isso já foi testado? Já. Pode ser replicado? Pode. Toda vez que eu estiver a nível do mar, a água vai ferver a 100 graus centígrados? Vai. Então, isso é o quê? Ciência. Um conjunto organizado de conhecimento que já foi o quê? Testado e replicado. Então, a administração, ela é o quê? Ela é uma ciência, possuindo um campo próprio de estudo. Que campo próprio de estudo é esse? É o trabalho organizado. Utiliza-se de métodos científicos, princípios, leis e teorias. Como assim, Mônica? Então vamos lá. Exemplo simples. O lucro. Como é que eu calculo o lucro? O lucro é a receita menos a despesa. Não é isso? Se eu quiser aumentar o lucro, o que eu vou ter que fazer? Ou eu aumento a receita ou diminuo a despesa. Se eu fizer qualquer uma dessas coisas, eu aumento o lucro? Sim. Já foi testado? Sim. Pode ser replicado? Pode. Entendido? A administração, ela é arte? Sim. Por quê? Se eu tiver 10 gestores, todos os 10 formados na mesma turma, com os mesmos professores, todos os 10 terão sucesso? Sim ou não? Não. Por que não? Teve gente que não nasceu nem para administrar a própria vida, quanto mais a vida dos outros. Então, a administração, ela demanda o quê? Talento. Tem gente que não nasceu para ser administrador. Né? Como assim, Mônica? Exemplo simples, a história do copo. Imagina que você tem um copo com água pela metade. Como é que o otimista enxerga o copo? Que o copo está o quê? Meio cheio. Já o pessimista, como é que ele enxerga o copo? Que o copo está meio vazio. O empreendedor, ele tem uma visão o quê? Otimista ou pessimista? Otimista. Então, o empreendedor ele vai estar sempre buscando o quê? Novas oportunidades. Tem diferença? Tem, muita. Porque um vai estar sempre buscando o quê? Superar os próprios desafios. Então, eu posso dizer que a administração é arte? Demanda talento?
demanda. Posso dizer que a administração é uma técnica? Pode. Né? Por quê? Porque ela possui um conjunto de procedimentos ligados a uma arte ou ciência. Como assim, Mônica? Vamos lá. O administrador, ele utiliza a psicologia no seu dia a dia? Ele utiliza conhecimentos de matemática financeira? Ele utiliza princípios da contabilidade? Ele utiliza tudo isso. Então, posso dizer que a administração é uma técnica? Posso. Então, de forma sucinta, o que é administração? Ela é uma ciência, ela é uma arte e ela é uma técnica. Mas ela é uma ciência exata, igual à matemática? Não, ela é uma ciência social aplicada. Tá bom? A administração, ela é uma ciência social aplicada. O que quer dizer isso, Mônica? Que ela tem uma evolução no decorrer do tempo. Tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente fala na organização, né, ela é um sistema de recursos que procura o quê? Realizar o objetivo. Então, o que a gente tem? Na entrada, também chamada input, pessoas, informação, conhecimento, espaço, tempo, dinheiro e instalações. Tudo isso vai ser o quê? Processado pela empresa. Vai ser transformado em bens e serviços que serão vendidos, né, para gerar o quê? Lucro, por exemplo, a fim de que a empresa consiga o quê? Alcançar os seus objetivos. Cuidado. Vamos lá. Vamos lá. O que é um objetivo? O objetivo é aquilo que eu pretendo alcançar. Tá? Um objetivo é aquilo que eu pretendo alcançar. O objetivo, ele se divide em quê? Geral e específico. Objetivo geral, sem tempo e sem quantidade. Objetivo geral, sem tempo e sem quantidade. Objetivo específico, ou tempo ou quantidade. Objetivo específico, ou tempo ou quantidade. A meta é o objetivo quantificado no tempo. A meta é o objetivo quantificado no tempo. Tá? Então, vamos lá. Exemplo para vocês entenderem. Ok? Então, vamos nós. Aumentar as vendas. Meu objetivo, aumentar as vendas. Então, quando eu falo aumentar as vendas, eu estou dizendo quando? Estou dizendo quanto? Não. Então, o que é isso? Objetivo geral. Sem tempo e sem quantidade. Ok? Quando eu falo assim, eu quero aumentar as vendas em um ano. Pode ser o quê? Em um mês? Em um ano?
Em um século? Qualquer coisa. Então, aumentar as vendas em um ano. O que é isso? Objetivo específico. Quero aumentar as vendas em 5%. Disse quando? Não. Então, objetivo específico. Quero aumentar as vendas em 5% dentro de um ano. Quero aumentar as vendas em 5% dentro de um ano. O que é isso? Tempo e quantidade. Traduzindo, é a meta. Ok? Então, corrigindo aí. Aumentar as vendas. Objetivo geral. Aumentar as vendas em um ano. Quanto? 1%, 2%, 3%, 0,5%? Então, esse é o objetivo específico. Quero aumentar as vendas em 5%. Em quanto tempo? 1 ano, 2 anos, 10 anos, 100 anos? Objetivo específico. Quero aumentar as vendas em 5% dentro de um ano. O que é isso? É a meta. Ok? Então, uma organização é um sistema. O que é um sistema, Mônica? Então, eu tenho a entrada, o processamento e a saída, que vai produzir os bens e serviços para alcançar os objetivos. Então, o sistema, ele é o quê? Ele é formado de 3 partes básicas. Entrada, processamento e saída. Saída também chamada de output e entrada também chamada de input. Tá? Posso ter um quarto elemento? Pode, normalmente é que a gente tem. É obrigado? Não. Que é o chamado feedback. Então, o que é um sistema? Sistema é um conjunto de partes interagentes e interdependentes. Sistema é um conjunto de partes interagentes e interdependentes que trabalham juntas para desempenhar uma determinada função, atingir um fim ou um objetivo, ok? Então, uma empresa ela é o quê? Um conjunto de partes. Isso. O administrador, quando ele vai gerir a empresa no seu dia a dia, ele tem que ser eficiente, eficaz ou efetivo. O administrador, quando ele vai gerir as suas ações, ele tem que ser eficiente, eficaz ou efetivo. Tem diferença? Tem. Quando a gente fala da eficiência, a gente está falando o quê? Processos, meios, recursos. Quando a gente fala de eficiência, processos, meios, recursos. Quando a gente fala de eficácia, resultados, objetivos, metas. Então, quando a gente fala na efetividade, cuidado com o autor. O Drucker, ele fala que a eficiência mais a eficácia. Para o Drucker, é a eficiência mais a eficácia. O Drucker, teoria neoclássica, 1954. Para o Sander, a efetividade é a satisfação do cliente. Para o Cury, é a eficiência mais a eficácia mais a satisfação do cliente. Como assim, Mônica? Eu construí uma ponte, sobrou dinheiro. Então, o que eu fui? Eficiente. A ponte ela foi entregue no dia prometido. Então, o que eu fui? Eficaz. Só que a ponte ligou nada a lugar algum. Satisfez o cliente? Não satisfez. Entendido? Como é que eu calculo essa eficiência? Como é que eu calculo essa eficiência? É possível calcular? É. Então, imagina o seguinte, entraram 100 toneladas de minério de ferro. Entraram 100 toneladas de minério de ferro. Saíram apenas 90 toneladas. 10 toneladas se perderam no meio do processo. Então, de quanto é a minha eficiência? 0,9% ou 90%. Então, cuidado. A eficiência, ela é adimensional. Como assim? Não tem unidade. Por quê? Corta tonelada com tonelada, então sobra o quê? Ou nada, apenas um índice. Então, a eficiência ela é o quê? Adimensional, não tem unidade.
A eficiência é também chamada de output, ok? Já a eficácia, resultados, objetivos, metas. Eu tenho 2 objetivos. Desses 2 objetivos, eu só consegui um resultado. Isso é bom ou ruim? Depende. Como assim? Tenho 2 objetivos: emagrecer e cortar o cabelo. Eu só consigo cortar o cabelo. Isso é bom ou ruim? Ruim. Eu tenho 2 objetivos: passar na prova do TCM e passar na prova do Bacen. Você só passa na prova do TCM. Isso é bom ou ruim? Isso é muito bom. Então, cuidado. A eficácia depende de juízo de valor. Isso está bom, isso está ruim. Entendido? E, para a gente terminar essa parte, a gente tem as combinações possíveis. Quando a empresa gere bem os seus recursos, ela vai ser o quê? Eficiente. Quando a empresa gere mal os seus recursos, ela vai ser o quê? Ineficiente. Quando a empresa atinge o resultado, ela é o quê? Eficaz. Quando a empresa não atinge o resultado, ela é o quê? Ineficaz. Geriu bem os recursos, atingiu o resultado, ela é o quê? Efetiva. Tá? Contrário a isso. Geriu mal os recursos e não atingiu o resultado. Ela é o quê? Caótica, ineficiente, ineficaz. Geriu mal os recursos, mas alcançou o resultado. O que ela é? Ineficiente, mas eficaz. Contrário a isso. Geriu bem os recursos, mas não alcançou o resultado, ela vai ser o quê? Eficiente, mas ineficaz. Então, o que a empresa tem que buscar? Ser efetiva, primeira coisa. Mas se não der, galera, gabaritar português na prova do TCM ou ser aprovado? Com certeza ser aprovado. Então, vocês têm que buscar o quê? A eficácia. Tá bom? Entendido? Obrigada. Até a próxima.